Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Camargo Química. Patrocínio: Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Nosso projeto e nosso podcast tem como princípio básico trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje a gente trouxe um profissional de uma área bem diferente. Até então, acho que a gente não trouxe ninguém dessa área no podcast, né, Jota? Então é bacana porque é uma área que eu acho que é fundamental a gente comentar. Tem uma série de situações e nuances que valem a atenção e nada mais interessante do que a gente trazer um profissional dessa área. É isso, DJ? Hoje a gente vai falar de turismo com o William Villain, que é diretor de marketing da TW Tour. William, obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite, é uma grande honra. Estou muito feliz de poder estar sentado aqui com vocês. É um privilégio poder contar aí um pouquinho dessa minha trajetória. Talvez a gente pode até comentar de alguns assuntos polêmicos, né? E também parabenizar vocês por esse projeto que com certeza já é um sucesso. Legal. William, a gente tem por hábito pedir para o profissional que vem aqui conversar com a gente fazer uma linha do tempo. É nítido que você é um profissional bastante jovem. Sem contar um pouco dessa sua história, se a tua primeira experiência profissional é na empresa, na TW, se você teve uma experiência anterior e como funciona também, eu acho que é bem bacana a própria agência, né? Como é que ela funciona, como é que é a estrutura, isso é legal para que a nossa audiência possa conhecer um pouco mais. Claro, com certeza. Eu vou colocar numa timeline, acho que fica mais fácil para eles entenderem e até como que eu cheguei até aqui hoje, né? Realmente sou jovem, tenho 30 anos, eu faço parte da TW Viagens, que é uma agência localizada aqui em Blumenau mesmo, e quando eu digo que eu faço parte é porque a empresa é familiar, então trabalha meu pai, minha mãe, minha irmã, desde sempre. Então imagine a loucura que é trabalhar esse contato familiar. Até um tempo atrás nós morávamos juntos. Então além de eu morar, a gente trabalhava junto, tinha contato praticamente. Falando da empresa e do negócio o tempo inteiro e não poderia ser diferente. Turismo, né? Algo que sempre foi algo, um desejo de todas as pessoas. Então imagine a loucura que era. E a TW ela surgiu através de um desejo, de um sonho que meus pais tinham de ter um negócio próprio. Meu pai trabalhava na Volvo há anos, se tornou diretor da Volvo. E aí lá pelos anos 70, 80, eles começaram a organizar grupos de viagem para fazer viagens de ônibus pelo Brasil. Isso era um hobby até então, eles começaram a pegar gosto pelo negócio, até que em 2001 surgiu a oportunidade do meu pai comprar uma agência de viagem. Então eles compraram, fizeram um planejamento de 10 anos, reformularam toda a marca, desde logo, endereço e tudo mais. E isso foi um presente para minha mãe. Ele simplesmente deu de presente para ela. Ela nunca tinha trabalhado no segmento, realmente cru, nunca tinha metido uma passagem, só organizava lá aqueles grupos de ônibus. Você não sabe se é um presidente isso. E mal é um presidente grego, né? Tipo, trabalhei, fia. Isso aí, mais ou menos isso. Ele não trabalhava lá ainda, ele continuou trabalhando na Volvo. E mal sabia ela que naquele mesmo ano, em 2001, teria o atentado das Torres Gêmeas, em setembro. Isso foi em março. A gente começou em março e aí teve o atentado. Que 2020 teria a pandemia, sem falar todas as outras crises que nós já passamos, mas aquela história, né? Nas crises onde geram as grandes oportunidades. Então ela realmente começou na cara e na coragem. Eu comecei a trabalhar na TW quando eu tinha 13 para 14 anos, desde novo. Então eu sempre fui muito envolvido com o negócio. Até meu pai, quando a gente era mais novo ainda, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, meu pai já colocava para entregar flyer pela cidade, os melhores restaurantes. Colocava minha irmã, era bem engraçado. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais pelo negócio. Com 13 anos eu comecei a trabalhar lá. No começo eu atrapalhava mais do que ajudava, meio que empurrado. Mas aí eu fui gostando, vi que o negócio era bacana. E aí com os 14 anos eu consegui convencer o meu pai de começar a estudar à noite. No começo não foi uma decisão tão fácil para ele de deixar eu estudar à noite, para eu então começar a trabalhar em tempo integral na agência. Porque eu fiquei com vontade, eu queria fazer a coisa acontecer. E nessa época que comecei a trabalhar na TW, começou então as coisas começaram a tomar uma proporção maior em relação à internet, né? A democratização das redes sociais,
o Facebook já tinha chego, que simplesmente revolucionou o mercado em todos os sentidos, e cada vez mais as pessoas estavam conectadas, né? E, em paralelo a isso, começou também a onda das OTAs, que é as agências de viagem online, Decolar, Booking, entre outras coisas. Eu fui me envolvido cada vez mais no setor de marketing, eu me formei em marketing na FURB, fui entendendo o mercado, nós já tínhamos uma empresa muito bem consolidada, já tinha 10, 12 anos já de jornada, um sucesso com os nossos grupos, já tinha uma situação financeira excelente, nós já tínhamos expandido também a nossa empresa, já tinha mais pessoas trabalhando conosco, e eu senti uma necessidade de fazer alguma transformação, alguma inovação. Então, e aquilo me incomodava de uma certa maneira, ver as pessoas viajando pelo Booking, pela Decolar. Aquilo tinha uma pulga atrás da orelha. Me incomodava um pouco. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí chegou um determinado ponto que eu identifiquei uma oportunidade de fazer um site através dos afiliados. Então, eu me dediquei ao máximo nesse projeto, mergulhei de cabeça. Em 2014 para 2015, mais ou menos, nós lançamos o site para o mercado, desenvolvemos aplicativo. Passou alguns meses, passou um ano e pouco, não foi aquilo que a gente esperava, né? Para a gente poder competir com os grandes players, a gente precisava fazer um investimento muito grande e constante, né? Exatamente. E aí, a partir disso, a gente entendeu que aquilo não condizia com a nossa base, né? A questão de que as pessoas se conectam com pessoas, que a gente precisava ter esse nosso contato humanizado, nosso atendimento personalizado, e aos poucos a gente foi deixando esse projeto de lado. E aí eu não desisti, né? Aquilo foi um primeiro tom, vamos dizer assim. Eu ainda sabia que a gente podia fazer algo, e aí lá em 2018, eu estava a bordo de um navio, o menor navio da companhia Royal Caribbean e o mais antigo. Eu tinha uma câmera, uma GoPro, e eu sempre tive a vontade de poder compartilhar um pouco das minhas experiências com as pessoas, mas até então eu era muito envergonhado, não tinha jeito para coisa, mas eu queria fazer algo. E aí eu estava com a minha namorada, que hoje é minha noiva, eu olhei para a câmera, olhei para ela e falei, cara, vamos fazer um vídeo desse navio aqui. Ele é velho, tá tudo certo, é antigo, mas vamos fazer, e aí a gente pode mostrar a experiência dessa viagem. E aí vocês imaginam o desastre que foi. A gente gravou e regravou, cara, umas 300 vezes, foi um desastre, tem aquela coisa, né, expectativa versus realidade. Mas enfim, aí voltei pro Brasil, não sabia muito bem o que fazer com aquele material, o único programa que eu sabia editar era o Movie Maker, talvez o pessoal saiba esse programinha, que era um programa do Windows gratuito. Editei o vídeo lá, sem muita projeção, sem muita perspectiva, criei um canal no YouTube e lancei esse vídeo. Tudo certo. Aí passou 2 semanas, um cara de outro estado, do Espírito Santo, ligou na agência, falando que assistiu o vídeo e queria fazer aquele navio. E aí aquilo deu um start. Cara, aquilo expandiu expandiu minha mente de uma maneira que aquilo foi um start, foi um kick-off, né, que eu digo. Onde tudo começou, onde tudo se encaixou, onde eu vi que eu tinha uma grande oportunidade nas minhas mãos. Até então eu fazia uma outra viagem, eu já tinha uma viagem em março marcado, eu caí de cabeça, eu comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei a estudar sobre edição, sobre como falar para uma câmera, e aí as coisas foram acontecendo, e aí eu fui evoluindo viagem após viagem. Um ano depois, eu fui convidado pela Royal Caribbean para embarcar no maior navio do mundo, para fazer a cobertura daquele navio. Então, eu comecei no menor navio do mundo, e aí as coisas foram acontecendo. Nos primeiros meses, eu tive lá os 100 primeiros inscritos, que eram os amigos e familiares que se inscreveram mais por dó, né? Depois a coisa... Tinha 100 amigos, tá? Demorou para as coisas alavancarem. Em 2019, a gente já começou a colher bons frutos. 2020 tinha tudo para ser um ano. Aí veio a pandemia, tudo por água abaixo. E foi um choque, né, para todo mundo. Mas isso, lá em 2019, a gente já começou a colher bons frutos e hoje a gente tem um resultado bem significativo no nosso faturamento através desse trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais. A gente começou a fazer parceria
começou a criar cada vez mais conteúdo focado na experiência e não só querer vender, o que muitas agências fazem, né? Então a gente meio que saiu na frente através dessa inovação, dessa nova ideia, dessa nova pegada, e eu dei uma cara nova para o negócio. Então esse foi mais ou menos... E hoje, né, eu estou aqui, né, tendo essa oportunidade de poder falar com você. Mas, William, fala um pouquinho, a pandemia entrou nesse processo, você estava numa curva de crescimento, a pandemia entrou, foi um passo para trás para pegar impulso, ela mudou, depois dessa parada, como é que se comportou a tua curva de crescimento dos negócios, assim, acelerou, como é que foi? Sim, foi realmente, a gente teve que dar não só um passo para trás, alguns, né? A gente quase te desligou a chave, né, cara? É. Quase que principalmente no turismo, né? Quando a gente fala tanto do aéreo quanto do navio, então, acredito que foi... Exatamente. Parou. Os números não mentem, né? Foi um dos setores que mais sofreu no mercado. Em compensação, foi um dos que retomaram com mais força, né? Perfeito. Então, a gente teve que, sim, voltar, né? Dar 2 passos para trás, tanto a parte dessa questão da rede social como empresa. Então, a gente deu esse passo para trás, a gente sentou, a gente revisou todos o que a gente poderia fazer. Então, a gente começou a investir em treinamentos para a nossa equipe. Enfim, a gente começou a reformular e deixar nossos consultores preparados para a retomada. Porque a gente falava assim, o navio não afundou, a gente só parou para abastecer. Entendi. E a gente sempre foi muito positivo nessa questão, em todos os aspectos, né? Então, a pandemia para a gente foi um baque muito forte, não só para nós, mas como para todo mundo, mas foi bom porque a gente conseguiu se reinventar. Então, a gente focou nos nossos consultores, nós não demitimos ninguém, que a gente a gente acredita que eles são os nossos maiores, o nosso maior patrimônio. A gente não tem uma loja de sapato que tem lá o estoque que eu posso simplesmente vender isso. E a gente teria que estar preparado para a retomada, né? Então, a gente focou muito nessa parte. E aí, da parte das redes sociais, lá em 2020 para 2021, que os números começaram a aumentar, a gente falava, vai ser igual uma corrida, né? Uma largada de uma corrida. A partir do momento que cortar o laço, vai vir. E não foi outra. A gente sentiu plenamente que o mercado voltou. As pessoas falavam do novo normal, né? Mas hoje, se for ver, continua tudo a mesma coisa. Lógico que teve investimentos na parte de saúde e tudo mais. A gente teve um trabalho muito forte na parte de vamos dar o atendimento correto e necessário para os nossos clientes que estão viajando. Porque começou o fechamento de fronteiras, era teste de Covid, era vacina, e aí foi uma loucura. No caso específico dos cruzeiros foi assustador, porque teve surto dentro de cruzeiro, né? Sim, exatamente. Até isolamento, né? Sim. E hoje, como é que está o mercado? O que você teria para dizer para as pessoas que eventualmente podem ter essa impressão? Porque pode ter muita gente que tem essa impressão de que o cruzeiro é uma coisa que ainda... Será que ainda é perigoso? O que você teria para dizer para essas pessoas? Então, o cruzeiro, na verdade, ele se tornou o grande vilão, né, da pandemia, de que ele foi né, tinha os surtos, mas o viajar de cruzeiro, hoje em dia, além de ser uma das melhores maneiras, é super seguro. Até porque as companhias, elas investiram e já investiam, né, na parte de limpeza, de segurança, de tecnologia e tudo mais. Então, hoje eles conseguem rastrear, por exemplo, as pessoas que estão com febre dentro do navio, por exemplo. Então, tem uma área isolada específica para essas pessoas. O setor de cruzeiro foi um dos primeiros a parar e um dos últimos a retomar, né? Infelizmente. E nós somos focados em cruzeiros, né? Desde o início, desde que surgiu a TW, meus pais focaram nesse segmento. Hoje nós somos especialistas e reconhecidos, né, como especialistas nesse setor. Então, para a gente foi um baque muito grande. Para vocês terem uma noção, a temporada de cruzeiros no Brasil, por exemplo, para a próxima temporada vai ter 9 cruzeiros de cabotagem, então 9 navios com embarques no Brasil, e mais de 60 mil leitos comparado à temporada do ano passado. Então, tem um crescimento absurdo. Além do mais, até 2025 vão ter mais 100 novos cruzeiros. Então, as companhias estão investindo forte nesse mercado. Ficaram muito tempo parados, sim, até porque os navios não tinha como tu deixar ele atracado, né? Tem que manter a constância de limpeza e tudo mais, e agora eles voltaram forte. Então, se
for embarcar, por exemplo, na temporada no Brasil ou fora, as pessoas vão perceber que os navios estão já com a vida normal. Tanto a parte de entretenimento, shows, voltou normal. Então, bacana dar essa segurança para as pessoas, né? Sem dúvida. Então a gente vê essa procura cada vez mais. Por exemplo, as pessoas às vezes pensam, vou deixar para reservar mais para frente e tal. Tem saída já no Brasil, por exemplo, que não tem mais disponibilidade. Então isso mostra que o mercado está aquecido e que as pessoas querem viajar, querem fazer cruzeiro, querem poder curtir a vida. Você acredita, William, uma percepção minha, né, DJ e William, que talvez o fato do William ter escolhido, né, um dado instante, percebido, ter tido esse insight, né, de pegar lá o Pro dele, junto com a namorada, num navio e, vamos filmar tal, de repente até meio que no improviso, sem microfone e tal. Mas você acha que esse reconhecimento atrelado a esse crescimento que foi gerado nesse viés, né, que é o digital, tem a ver com o fato, pelo menos é a minha percepção, de você ser um dos donos da empresa, ou seja, a família, diferente de um influenciador, né? Tá lá, sei lá, tá o João, tá o Roberto, que não tem nada a ver com a empresa e de repente ele é um influenciador digital no segmento de turismo, e ele vai lá e faz uma live ou faz algum tipo de movimento, né, dentro do navio. Mas eu percebo que as pessoas hoje elas estão muito atrás da verdade, né? Da verdade. A coisa assim de transparência. Não, o cara é da família, ele é sócio do negócio, tá ele lá com a namorada, tá botando a cara dele na frente da câmera, tá improvisando, tá se virando. Será que isso teve uma influência ou não? Você acha que foi, sei lá? Certeza. Não, tem influência sim. Né, o que eu faço hoje é 100% autêntico, eu sou quem sou, eu não tento ser outra pessoa, né? Sou 100% verdadeiro e claro, foi uma curva de aprendizado, né? Como eu falei, eu não tinha jeito para coisa, eu pratiquei muito para chegar onde eu tô ainda, eu tenho muita coisa para melhorar, eu sou ciente disso, muito pé no chão, mas de eu fazer parte da empresa, isso é um processo que com certeza cria tanto uma credibilidade para a empresa como para mim. Até porque eu comecei focado 100% no perfil da TW, no Instagram, e depois de um certo tempo eu pensei, poxa, mas quem que é esse William da TW? Né? As pessoas precisam conhecer quem eu sou. E aí, acho que um ano e meio depois, eu resolvi então abrir meu Instagram pessoal. Né? Que eu tinha uma vida muito privada, eu tinha vergonha pra coisa, mas a partir do momento que eu abri, as pessoas conheceram o William. Então eu criei uma identidade atrás da TW, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas, perfeito? E não com marcas. Então, quando tem essa parte de humanização, das pessoas te conhecerem, saber da tua índole, né? Isso cria, com certeza, uma credibilidade e, com certeza, isso tem muito mais pontos positivos do que negativos, porque eu podia simplesmente, eu vou criar só conteúdo ali no Instagram da TW e é isso aí, acabou. Mas eu sempre quis mais. Então isso faz total diferença, com certeza. Até quando você cria os grupos, né? Tipo, um grupo de viagem, né? Recentemente eu acompanhei, né, nas redes sociais, você estava viajando com a família e tudo mais, tanto de navio. Enfim, teve agora mais recentemente nos Estados Unidos, né? Então, assim, com certeza dá muito mais validação e muito mais verdade de quando você cria o grupo. Não, o William tá indo junto, né? Então, é diferente de o cara foi lá, fez um marketing para aquele navio, para uma campanha, automaticamente um pacote que está sendo vendido, mas ele não tá junto. Eu acho que traz, até no momento do perrengue, né? No BO, ele tá junto comigo, né? Ele tá passando o mesmo perrengue que eu tô passando. Se ele resolver, ele vai resolver para todo mundo que tá aqui dentro. Eu acho que isso é muito bacana. A gente, por exemplo, os grupos, né? A gente não faz um grupo sem antes conhecer, né? Então, meus pais vão lá conhecer o produto para ver como é que funciona, a viabilidade, para então poder vender. Sempre foi assim, a gente faz grupos há 22 anos, sem falar os grupos de ônibus que eles já faziam antes. Sim. Então, isso passa confiança. Tem muitas pessoas que compram conosco, por exemplo, dos grupos, que não importa o lugar que ela está indo. Só importa que a gente está indo junto, a TW, e a gente dá conta de tudo, faz a coisa acontecer. Então, essa confiança, essa seguridade que a gente passa é um trabalho de anos, né? Não é da noite para o dia, porque eu podia simplesmente lançar aqui um grupo, abrir uma agência, mas não é bem assim. O que a gente faz com muita paixão, com muito amor. A gente faz como se fosse pra gente.
Então isso faz total diferença. Interessante também, porque é um contraponto dos concorrentes de plataformas em que tudo tá bem enquanto tá tudo funcionando, né? Quando dá problema é que a coisa complica, né? Quando o bicho pega e a gente vê quem é quem, né? Até essa parte dessas OTAs, né? Agora estourou a bomba aí da 2-3 milhas, sem falar as outras empresas. A gente foca muito nessa questão, a gente não vende qualquer coisa para qualquer um. E é o que essas empresas fazem, né? A 1-2-3 milhas, por exemplo, eles vendem pacotes que não existem, então já dá para começar a desconfiar a partir disso, né? Como é que vai vender um pacote lá para 2025, sendo que isso não existe. Sim. Então eles vendem qualquer coisa para qualquer um. A gente senta com os nossos clientes, a gente tem todo esse cuidado, todo esse carinho de entender o teu perfil, tua necessidade, o investimento que tu está disposto a investir na viagem. Vai te falar, faz isso aqui, não faz isso aqui, não é legal, escolhe esse hotel porque esse aqui não é tão bom. Então a gente tem esse cuidado por trás e realmente faz a viagem acontecer, sem a preocupação, sem saber se o voo vai existir ou não, que é o que está acontecendo. Que até conceitualmente é isso, né? Você falou ali, um modelo de negócios que é baseado numa possibilidade de, no futuro, para conseguir um preço que ainda não está definido. Sim. Comparado com... mas nem sempre as pessoas entendem isso. E a pessoa coloca lá, não, eu vou casar lá fora e a data não pode mudar, mas não é isso que está sendo... enfim, e além de todas as outras... variáveis e esse modelo de negócio que foi baseado em premissas equivocadas do modelo financeiro, inclusive, né? Exato. Voltando para o teu posicionamento nas mídias sociais, isso como estratégia para a empresa, para a marca, como que, falando para a nossa audiência aqui, que eu acho que é uma curiosidade interessante, como que você equilibra o teu perfil pessoal, que é / profissional, com o perfil da empresa, né, na estratégia de uso das redes sociais e na publicação dos teus vídeos e com outras ferramentas de marketing que vocês também na TW ativam. Como é que é esse equilíbrio? Bom, hoje tudo que eu faço, na verdade, né, não é para ser famoso, eu faço para a empresa crescer. Então, hoje, por exemplo, eu faço a cobertura das viagens, hoje em dia. Eu faço através do meu Instagram, William da TW, porque eu tenho mais liberdade para expor o que eu bem entender. Lógico, dentro de uma linha. Sim. E a partir disso, a gente faz as campanhas, por exemplo, segmentadas dentro do perfil da TW. Então, enquanto eu estou viajando, eu estou compartilhando a experiência, porque a gente realmente entrega uma experiência, passa uma outra dica e tudo mais. E, paralelo a isso, nós desenvolvemos essas campanhas direcionadas para um público segmentado. Então, as pessoas que interagem, por exemplo, com a minha conta, elas vão receber um anúncio daquele destino que eu estou viajando. Isso tem funcionado muito bem. A gente faz campanhas de landing page com a RD Station, que é uma baita de uma plataforma. Então, a gente faz algumas estratégias de marketing para facilitar tanto para o nosso atendimento, como também para as pessoas. E a partir do momento que tu desperta o interesse de uma pessoa naquela viagem, e em seguida ela recebe uma oferta, recebe alguma questão de valor, isso proporciona um engajamento muito maior e o funil de vendas, no final das contas, ele é maior do que se a gente simplesmente só criasse conteúdo no meu perfil. E acelera o processo dela Acelera o processo das duas, então as duas andam juntas, né? Eu faço a criação do conteúdo no meu perfil, em paralelo vem a TW com essa parte de campanhas e tudo mais. Você gera o desejo e captura. Exatamente, isso aí. Os dois ganham juntos. O que é legal nesse processo como um todo é a gente ver que uma estratégia bem organizada, né? Exato. Bem focada, sem muita pirotecnia, ela já vai te entregar um resultado muito consistente. Óbvio que aí entra de novo, né? Aquele ponto que eu antes citei, né? A importância da verdade, a importância de você mostrar que você está fazendo aquilo. Exato. Indo até nesse viés, o DJ fez um comentário antes, você respondeu, mas eu queria aprofundar um pouco mais essa conversa com relação a essas grandes e famosas plataformas que vendem viagens. Sim. Hoje, neste caso especificamente, quando a gente fala da 1-2-3 milhas e outros, passarem por esse momento complexo, provavelmente sem volta, o que isso impacta nas agências hoje que fazem um trabalho sério, consistente,
regular como o ATW. Isso acaba sendo, no meu entendimento, positivo. Mas como é que vocês estão usando essa nova realidade, né? Que deve ter decepcionado muita gente, até o qual você acabou de comentar, né, DJ? Eu estava programando meu casamento e agora descobri que não vai ter, né? O casamento até pode ter, mas não vai ter, não vai ter a viagem, não vai ter isso e tal. Como lidar de uma maneira inteligente, sem ser agressivo, porque a gente flerta muito nesse momento, assim, dizer, eu te falei, né, cara, porra, sabe, com resquícios de crueldade, como é que a gente faz isso e se aproveita, no bom sentido, né, ou se apropria, eu acho que esse é o termo mais adequado, de um novo posicionamento no mercado? Isso aí. Bom, a gente bate muito nessa tecla, né, de que a importância de uma agência de viagem séria. Isso eu venho batendo nessa tecla desde a pandemia, que foi uma situação parecida do que está acontecendo agora, né? De que a partir do momento que você precisar de um suporte, com quem você vai precisar consultar. Tem pessoas que na pandemia agora também passam dias e dias, horas e horas para 0800 para conseguir um contato. E se conseguir, né? Então a gente foca muito nisso, é a experiência. E a gente entende que as pessoas que compram na internet, ou melhor, a internet não é o nosso concorrente. Porque aquele cliente que ele vem por preço, ele vai embora por preço. Então a gente entende primeiro isso. E depois é a parte da confiabilidade, né? De novo aquela história que eu contei, de não vende qualquer coisa para qualquer um. Então a gente foca muito nisso, de entregar uma experiência para os clientes. E agora com esse boom que deu da 123 milhas, para a gente está sendo muito positivo. Porque as pessoas estão caindo em uma realidade de que elas compraram uma coisa que realmente não existia. Né? Se for parar para pensar, um voo para Miami, mais hospedagem por R$ 1.200, R$ 1.400, isso não existe. Sim. Na verdade, milagre não existe, né? Em mercado nenhum, né, cara? Mercado nenhum existe. Quando o santo desconfia demais, sabe bem essa história, né? Sim. Então a gente tem focado muito nisso. E aí a gente vem agora com um trabalho de reforçar ainda mais essa nossa consultoria, esse nosso suporte, de entender o perfil da pessoa, de conseguir realmente poder entregar uma experiência memorável. As agências de viagem sérias fazem um trabalho maravilhoso, não só a TW, tem inúmeras no mercado hoje em dia, e ela se sobressai com certeza por cima disso, né? Agora a gente tem que aproveitar essa onda, de mostrar o nosso trabalho, que realmente funciona, que tu vai poder viajar sem preocupações, que tua viagem vai acontecer. Se precisar de algum suporte, tu vai ter o desejo. Se acontecer um problema, ele vai ser resolvido da melhor maneira. Exatamente. Um exemplo é a pandemia, né? A gente não mediu esforços para fazer remarcação de todos os nossos clientes. Ninguém ficou sem um suporte, ninguém ficou sem um contato. Isso é uma empresa séria que faz, uma empresa que tem uma base sólida, que tem uma equipe forte, que faz realmente a coisa acontecer. Então, baseado nos nossos alicerces, a gente sempre resolve o problema dos nossos clientes. Claro que sempre não é bem a maneira que o cliente deseja, porque muitas vezes não depende só de nós, depende de terceiros, mas a gente cai junto. Se tu é o meu cliente, a gente é meio que o advogado do diabo, sabe? Cai junto. Compra comigo, beleza, então vamos junto, vamos fazer de tudo para resolver esse teu problema. E foi isso que aconteceu na pandemia, e é isso que está acontecendo agora. Engraçado que muitas pessoas que compram na internet, isso ainda mais agora, esse período, esses últimos dias, é de que as pessoas compraram na internet e ligam na agência pedindo suporte. A gente realmente não tem como ajudar, né? Não é nem uma vontade. Não é nem uma vontade. E outra é que a gente dá 100% foco nos clientes que nos prestigiam. Então, mas pô, não vai me dar o suporte. Compra comigo que eu vou te dar o suporte daquilo que você comprou comigo, né? Não adianta eu pegar um caso que não é meu, tentar ajudar, sendo que eu tenho um cliente potencial, que tem uma dúvida, que tem uma informação, que eu tenho uma entrega, deixar de atender ele para atender um terceiro que comprou com outra empresa. Então a gente foca bastante nisso. É interessante esse modelo que não é um modelo 100% baseado na internet, no sentido de que tem que rodar tudo do começo até o fim, porque quando dá problema tem essas complexidades. Sim. Mas você usa o melhor da internet no sentido de aparecer, de se conectar com as pessoas. Exato. Mas quando tem que ter o fator humano, você coloca o fator humano. Coloca o fator humano. A internet é maravilhosa, né? A gente também usa a internet, pesquisa voos no Google Flights e tudo mais, vê pontuação de booking, é maravilhoso.
Mas no momento de realmente efetivar a compra, a gente foca muito, fala com a gente. Porque essa história de que comprar na internet é mais barato, isso não existe mais, né? Começa pelos cruzeiros, hoje a gente trabalha direto nos portais dessas companhias, a mesma coisa com companhia. Se for uma diferença, vai ser uma diferença irrisória que no final das contas não justifica tu pagar menos, sendo que na hora precisar tu vai ter quem justifica essa aposta de risco que você vai. É um risco, exato. É igual apostar na bolsa de valores, né? Tu vai apostas numa ação sem saber muito bem qual vai ser o futuro dela, né? Se pegar aí uma Magalu, enfim, é mais ou menos isso. Então, apostar em realmente uma empresa sólida, que está há anos no mercado, que passa confiança, faz total diferença no final das contas, né? Porque aquela diferença, às vezes, lá no final, ela realmente não vale a pena. Eu costumo falar que a gente que vende serviços, os três que aqui estamos, atuamos com serviço, né? A gente, na maioria das vezes, fideliza um cliente por conta do desconforto, né? Ou num BO, né? Num perrengue. É nessa hora, pela sua postura, pela sua atitude, pela sua capacidade de estar com ele, que nem você falou, e tentar resolver da melhor maneira possível este problema, lembrando que em alguns momentos o problema não consegue ser resolvido do jeito que o cliente gostaria, porque aconteceu algum outro fator externo alheio à nossa vontade que não permite, mas eu acho que é nesse momento que você mostra quanto essa economia supostamente interessante, no momento do cara olhar, não vale de nada, porque aí você não tem a quem recorrer, você não tem o que fazer. É o que acontece muitas vezes com os caras que trabalham com corretores de seguro. Na verdade, você vai todos os segmentos. Exatamente. O cara prefere fazer o seguro direto com de repente, com o banco, com a seguradora, né? E aí na hora que dá o sinistro, quem ele liga? Aí dá um 0800 para ele se virar. Eu acho que é muito importante esse posicionamento e cada vez mais a gente enaltecer que essas diferenças de investimento tão pequenas para algo tão importante como às vezes pode ser uma viagem desejada pela família por anos, né? Planejada, e aí você por conta, sei lá, de R$500, R$1.000 ou até menos do que isso, você inviabiliza. Tem um casal de Blumenau, inclusive, que eles tinham uma lua de mel comprada com um desses sites, essas datas flexíveis, e a viagem simplesmente foi cancelada. E é uma viagem para agora em dezembro, se eu não me engano. Então, e a viagem, que não é um sonho, que as pessoas se planejam. Exato. É até fazer um teste com o pessoal que está nos escutando, né? Está nos vendo. E se tiver alguém do lado, fazer a seguinte pergunta: vamos fazer uma viagem no final do ano? Eu posso ter certeza que vai mudar o clima do lugar. Porque, cara, viajar não tem coisa melhor, né? Fala a verdade. E é bem isso, né, cara? Imagina, você faz um planejamento todo, aí, resolvi economizar aqui, sei lá, R$100, R$200 por passagem e tal, 500 que seja, e aí não acontece. É que nem contratar o fotógrafo mais barato, e não tem as fotos. Esse choque de expectativa e realidade. Tá louco? Né? Mas a reflexão que vale é sobre esse modelos de negócios que tentam criar ofertas incríveis e não é milagre. Por um tempo até funcionou, né? Essa parte de ofertas e tudo mais, mas hoje em dia a agência de viagem que só vende oferta, ela vai morrer na praia, né? Não só a agência, como essas OTAs também. A gente brinca muito, né? Tu quer preço ou tu quer um valor? Porque às vezes as pessoas só enxergam um preço, isso que a gente está falando, né? E o que tem de valor por trás dessa tua viagem ou serviço que tu for comprar, né? O que adianta tu pegar um hotel que fica lá a 10 km do centro, tu vai ter esse deslocamento, vai perder tempo, Uber, táxi, aquela loucura toda, ou até mesmo as pessoas compram, né, em sites o voo, por exemplo, para Cancún, com conexão em Miami, sendo que o cara não tem o visto americano, né? Então, isso acontece. E é uma coisa que o sistema não vai pegar, quem vai pegar é o ser humano. O ser humano tem que perceber, quem compra tem que saber. Bom, pode ser até que o sistema esteja calibrado, ele vai te mandar um e-mail falando, você não vai ver. Mas ele não é tão calibrado assim. E a gente tem essa preocupação, né, de poder entregar realmente algo que seja real, que a pessoa possa curtir,
possa aproveitar da melhor maneira possível. Mas tem também uma coisa, e um aspecto que a gente precisa levantar, que é, ao mesmo tempo, essa questão toda da vontade de sempre querer a melhor promoção possível e acreditar em milagres, Sim. é um pouco fomentada no caso das companhias aéreas, pelas próprias companhias, e no caso de algumas de operadoras, Sim, exato. por causa disso, porque você vê uma passagem aérea navegar em São Paulo, pode Dá aquela coceira, né? ela pode de 200 a 3 mil, Sim. né? É complicado, porque, não, mas a gente está atendendo públicos diferentes, o público executivo que compra em cima da hora Sim. e o público que compra programado, mas acaba dando margem para esse tipo de coisa. E aí cria esse modelo de negócio, que na verdade é um modelo quase, vou dizer aqui, né? Supostamente piramidal, em que você acaba jogando para chuta para frente, Vai chutando. vai para debaixo do tapete, e uma hora estoura. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Sim. Mas é interessante a gente pensar que as pessoas precisam ter essa percepção, sim, mas até o próprio trade precisa entender que essa percepção de valor tem que estar alinhada. Quando você faz uma viagem de ônibus, o preço da passagem é isso, é a passagem, né? No cruzeiro é mais clara essa variação, né? Eu percebo. É mais estável, né? O que facilita ter essa percepção de valor, né? A parte de cruzeiros tem inúmeras companhias, né? Por exemplo, no Brasil é a MSC e a Costa que trabalham. E tem as companhias intermediárias, companhias de luxo, tem categorias dentro dos navios. Então, por exemplo, eu posso fazer um cruzeiro e ficar numa cabine normal, né? A categoria turística. Ou então eu posso reservar um navio dentro do navio, que são as suítes e tudo mais, onde a pessoa tem uma experiência totalmente diferente. Por isso que a gente gosta de sentar com as pessoas, entender o perfil, se já fez uma viagem ou não, qual é a tua expectativa, porque não adianta nada, por exemplo, eu te vender um cruzeiro aqui no Brasil, sendo que tu é um cara experiente, um cara exigente, um cara que gosta de gastronomia diferenciada e colocar lá numa cabine normal. Então já para ti eu iria vender uma cabine, por exemplo, da MSC, que é o Yacht Club, né, que é uma categoria superior. Tu tem, por exemplo, um concierge à tua disposição, tu tem um elevador específico para subir para a tua cabine, as cabines já são maiores, tu tem um restaurante de especialidade só para quem está nessas suítes. Então a gente consegue entender e direcionar. E a parte de valores realmente são flutuantes, até mesmo passagem aérea. Eu acho que ainda mais um cruzeiro nem tanto, não posso dizer que é flutuante, porque ele meio que acompanha a demanda, mas as passagens aéreas, se for comparar o que era e o que está hoje, é impressionante. É uma diferença brutal, assim. Chega a ser... A diferença é para vender exatamente a mesma coisa, é o mesmo assento, é o 17A. E aqui quando você fala dentro do navio, você tem locais, tem o tamanho, a localização, você tem janela, para onde vai, etc., o que está incluído, o que não está incluído. Aí fica claro as categorias, como no avião antes você tinha, né? Ou ainda tem. Coach, executiva e primeira classe. Ok, mas o negócio é essa flutuação em cima do coach, né? E agora a questão das bagagens também, né? Então hoje tu vai comprar um voo para Roma, por exemplo, na Itália, tu paga 5 mil reais sem bagagem. Mas se tu quer com bagagem, ela vai para 6 mil reais. Então, para tu despachar uma mala, ela vai sobre 1.000 reais a mais por pessoa. Então, se vai um casal, já é 2 mil reais a mais. E as ofertas, né, de valores, tem muita promoção boa sim. Inclusive a gente divulga e tal. Mas a parte dos valores de passagem aérea, se for parar para analisar, durante a pandemia, tu comprava uma passagem aérea para Miami, por exemplo, 300 e 500 dólares, mais ou menos. Hoje em dia, 1.200 dólares. Teve um aumento brutal. E é só, para quem está viajando aí nos últimos meses, é só notar o volume de pessoas nos aeroportos. Cara, é muita gente. Tá uma loucura. É a questão da demanda e oferta. Sim, todo mundo está viajando, aeroporto cheio, para que eles vão reduzir? E as pessoas nos perguntam, será que vai baixar a passagem? Amigo, é praticamente impossível de baixar, porque a demanda está tão grande, uma demanda reprimida vindo e agora ainda mais, né, com essa retomada. Dá muito número de voos, que é onde... Isso também influencia. Da oferta. Também influencia, né? Não tem todos os voos como antes. Foi dado uma reduzida, mas as coisas estão voltando. Então, o mercado, acho que daqui para frente... Como é que você olha, William, o futuro aí, o negócio como um todo, né? Pensando nos projetos futuros da TW, você hoje
responsável pelo marketing, mas provavelmente num curto intervalo de tempo assumindo talvez desafios diferentes dentro da própria empresa, enfim, como que você olha aí para o futuro para a empresa? Hoje a gente foca muito em crescer, mas em crescer de modo sustentável, de maneira correta. A gente tem muito pé no chão, né, do que a gente faz, porque não adianta nada eu crescer muito e não ter demanda, não ter uma equipe bem estruturada para poder atender esse público, né? Hoje no setor de turismo a gente tem um fraco na parte de mão de obra, a gente tem um trabalho árduo para conseguir pessoas nesse setor de turismo. Se tem, são pessoas muito cru, que a gente ensina e chega um certo momento que ela sai, ou desiste, ou não aguenta o tranco, porque o negócio é forte, então a gente trabalha constantemente. Então a gente quer manter essa nossa base sólida, aumentar ainda mais o nosso faturamento através desse trabalho que eu venho fazendo e, com certeza, aprimorar mais a experiência dos nossos clientes, né? Então, a gente manter a nossa base, futuramente, talvez até expandir, tem outras cidades, a gente já meio que tem reuniões sobre isso, de futuramente ter a filiais TW, mas o nosso foco é fazer o nosso bem feito e melhorar ainda mais. Fator geográfico, essa presença geográfica, ela influencia? Ou vocês atendem pessoas do Brasil inteiro? Ou tem concentração em Santa Catarina? Como é que é? A gente, até eu começar esse trabalho, a gente atendia Blumenau e região, através de contatos. Então, até os nossos grupos fez muito a empresa crescer, porque se tu viaja comigo, tu vai indicar para outro, e não tem coisa melhor do que indicação. Mais forte, né? Isso foi abrindo uma cadeia muito grande, então a gente atendia já Santa Catarina, principalmente Blumenau e região. E aí, com esse trabalho que eu venho fazendo, querendo ou não, as redes sociais, tu tem um nível, eu digo que o céu é o limite, né? Então, se tu faz um trabalho certo, um trabalho segmentado, nichado, autêntico, né, e verdadeiro, as pessoas começam a vir. Então, hoje a gente atende São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas do Nordeste, Acre, é uma loucura. A gente tem um formulário que a gente recebe as solicitações e vem código de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Tem código que eu nem sabia que existia aqui no Brasil. Então, a gente consegue abranger bem por conta desse trabalho que a gente vem fazendo nas redes sociais. Mas mesmo assim, você pensar em ter filiais é porque ter a presença próxima ajuda. Exato. E aí as filiais, exatamente, para ter presença em locais específicos, né? Uma demanda maior. Porque o que a gente foca é a humanização. A gente gosta de sentar com os clientes e fazer uma entrega personalizada. Então, antes da tua viagem, independente para onde for, seja para o Nordeste, para a Europa, para os Estados Unidos, que são os mercados que a gente trabalha bem, a gente senta com as pessoas e faz uma entrega day by day. Revisa, tira suas dúvidas, faz entrega de um kit. Então, isso a gente até consegue fazer de forma online, que a gente vem fazendo bastante depois da pandemia, justamente por essas pessoas morarem fora, mas o contato pessoal, ele é diferente. Então, mais pensando nesse sentido. Entendi. Até antes da gente ir para a pergunta final, eu fiquei com uma dúvida, ainda dentro desse contexto. Se fosse pensar geograficamente um local atrativo, fora Blumenau, que vocês estão instalados, partindo do pressuposto que talvez o core de você esteja muito mais correlacionado com o navio, né, com o cruzeiro, assim. Aonde seria uma região interessante hoje no Brasil? Uma região interessante. Já falar, senão não a gente pensa no litoral de Santa Catarina, mas é um mercado com um potencial muito grande, que está crescendo, né? A gente pode ver. Então, se descer o litoral, ele é um mercado com potencial muito grande, tem um poder aquisitivo bom. Então, se a gente realmente for fazer isso, a gente pensar tem toda a infraestrutura para construir ainda, né? Exatamente. Tem o receptivo, tem espaço para tem tudo para fazer, né? Tem tudo para acontecer. Balneário no Itajaí, né? Exato. Nesse sentido que faz tão correlacionados. Exato. Tem cruzeiros saindo. Exato. Nós temos agora a temporada de cruzeiros saindo de Itajaí, que é uma novidade. Santos. Então isso, querendo ou não, acaba ajudando bastante. Legal. E Jota, vamos para a pergunta derradeira. E você falou ali de expansão e da questão humana, né? Como é que você vê e qual é o perfil do profissional para quem deseja trabalhar na área, né? Por exemplo, trabalhar com você, quem você gostaria de ter do lado, que é o que a gente vai chamar desse um novo Hunter, né? Qual é esse perfil do novo profissional que é interessante, desejável
para o segmento do turismo? Boa. Eu digo, uma pessoa que ame os processos e não os resultados, né? Porque muita gente começa no setor de turismo e em outros também, começa hoje e já quer resultados amanhã. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ter calma, aceitar os processos, fazer a coisa acontecer, acreditar, ter um propósito, saber onde quer chegar, porque muita gente começa a tirar para tudo quanto é lado e não é bem assim que funciona. E também deixar de ser medíocre, né? Hoje eu vejo que muitas pessoas, até mesmo o pessoal da minha idade, o pessoal mais novo, eu vou fazer assim porque todo mundo está fazendo, eu só ganho isso, me pediram assim, eu vou fazer assim, né? Mas sempre tem aquele capricho, sempre tem aquela coisa a mais que a gente consegue entregar, consegue fazer. Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender isso, elas saem na frente, né? Deixar de ser medíocre e fazer a diferença, fazer a mais, dar aquele capricho. É o medíocre na acepção correta da palavra, que está só na média, né? Exatamente, a média é 6, eu vou fazer 6, eu não vou buscar querer fazer mais. E é o que muitas pessoas hoje fazem, né? Hoje eu, por exemplo, eu quero ser o entusiasta da minha vida, né? A vida, eu digo, ela é muito pequena para ser curta. Então, viver cada dia intensamente, procurar melhorar a cada dia aquele 1% e ser humilde o suficiente para entender que eu posso errar, você pode errar, e nós estamos aí em uma constante evolução, né? Nós estamos sempre aprendendo, e entender isso faz total diferença. Legal. Bom, obrigado, William. Muito bom conhecer um pouquinho da tua jornada, da história da TW, e uma empresa que atua no segmento de turismo de forma especializada, né? E que passou por uma dificuldade gigante, mas que segue entregando a possibilidade de realização até de sonhos das pessoas, né? Exato. Para ter experiências de viagens prazerosas. E é muito bacana ver o que você colocou como uma pequena oportunidade virando um modelo de negócio, uma estratégia para a empresa, né? Parabéns, obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, foi uma honra de novo poder estar aqui, o tempo passa rápido, né? Eu tô vendo esses 16 minutos também, podia ficar falando aqui até ainda mais falar de turismo, que é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande, mas agradecer e quem sabe uma próxima oportunidade a gente possa conversar de novo. Legal, obrigado, William. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio aí com o William da TW Turismo. É muito legal, já faz um tempo que o DJ a gente falava da oportunidade de trazer alguém da área de turismo, porque tínhamos uma curiosidade muito grande a respeito de como havia sido, né, toda essa turbulência desde o começo da pandemia, essa virada de chave, né? Na realidade, praticamente desliga o motor e volta a ligar esse motor depois de um ciclo relativamente grande, né? O que aconteceu, como é que foi? O William foi muito assertivo aqui nas suas colocações e trouxe para nós uma reflexão que, para mim, ela sempre foi muito válida e agora ela fica ainda mais, né? A importância da qualidade no serviço, no atendimento, né? No cuidado para com as pessoas, e é isso que inevitavelmente vai fazer uma empresa perpetuar, progredir e se diferenciar da grande maioria. Então, acho que vale muito o episódio, compartilhem com seus contatos, para nós é muito importante essa audiência, a gente vê que muitas pessoas assistem os episódios só pelo link, né? Eu quero fazer uma reclamação aqui para você, isso não serve, não dá de saber o link, não que não seja importante esses episódios pelo link, vai lá e se inscreve no canal, porque nós precisamos dessa audiência, porque é muito importante para a gente saber que você vai ter a oportunidade, e ouça bem, é oportunidade, porque a gente traz gente muito boa aqui no podcast Novo Hunter, de assistir os outros episódios. Então, quando você só vai no link, de repente corre um risco de não poder assistir um próximo depois do William, que certamente é tão bom quanto e que vale muito a pena. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.